dia 9, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai estudar o gráfico de funções. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Mas antes, especificamente da gente adentrar os gráficos das funções, a gente vai entender um pouco da parte do contexto histórico, porque é necessário citar uma das principais pessoas que contribuíram para essa construção gráfica. Essa pessoa foi René Descartes, ele viveu entre o período de 1596 e 1650. E aqui está a representação dele. Ele criou o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é constituído por duas retas. Uma das retas é uma reta horizontal, chamada de eixo das abscissas, e a outra reta é uma reta vertical, chamada de eixo das ordenadas. Então, a partir de uma função, a gente pode construir o nosso gráfico, atribuindo valores para x, encontrando os valores de y. Então, necessariamente, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. No primeiro quadrante, tanto x quanto y assumem valores positivos, porque aqui é a nossa origem, então a direita em x são valores positivos e a esquerda aqui são valores negativos. Então, na origem, novamente, para cima, no eixo das ordenadas são valores positivos e para baixo aqui são valores necessariamente negativos. Então, no primeiro quadrante aqui a gente tem que x e y são positivos, no segundo quadrante x é negativo e y é positivo, no terceiro quadrante x e y são negativos e no quarto quadrante x é positivo e y é negativo. A gente não vai adentrar muito nessa parte aqui, porque mais para frente a gente vai retomar. Então, por definição, o gráfico de uma função é o conjunto de pares ordenados x, y, que tenham x pertencente ao domínio da função e y igual a f de x. Então, a gente, diante de uma determinada função, por exemplo, 2x mais 3, a gente atribui um valor para x. Por exemplo, se x for igual a 2, vai ser 2, a gente vai calcular o f de 2, vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 3, 7. Então, x é 2 e y é 7. E a gente vai no nosso plano cartesiano e representa. No entanto, a gente não vai fazer essa representação porque quando a gente estiver trabalhando com os tipos de funções, a gente vai ver mais detalhadamente esse espaço. O reconhecimento do gráfico de uma função. Então, para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente, significa que qualquer reta perpendicular ao eixo OX deve interceptar o gráfico em um único ponto. Então, vamos ver isso através de um exemplo. Então, seja, por exemplo, essa função aqui. A gente não sabe a lei de formação dessa função, no entanto, a gente tem a representação gráfica. Então, o que eu tenho? Ele diz que se eu traçar uma reta aqui na vertical, tem que interceptar, por exemplo, só em um único ponto. Então, a gente vê que essa reta vertical só interceptou aqui, apenas nesse ponto. Então, por isso a gente conclui que é função. Então, esse valor aqui de x corresponde somente a esse valor aqui em y. Então, é uma função. Por outro lado, se a gente tiver essa função aqui, quando a gente traça a nossa reta vertical, a gente percebe que toca aqui, nesse ponto, e aqui, nesse ponto também. Então, ela está tocando em dois pontos. Logo, isso não caracteriza uma função. Então, por exemplo, esse ponto aqui de x, ele corresponde a esse valor aqui positivo em y, e esse valor aqui negativo em y. Então, o mesmo ponto de x está correspondendo a dois valores em y, e isso não caracteriza uma função. Outro exemplo é esse aqui, que é igual ao anterior, só que dessa vez a gente tem a representação de um círculo. Então, quando a gente traça a nossa reta vertical, a gente nota que toca em dois pontos. Então, logo isso caracteriza que não é uma função. Agora a gente vai ver o domínio e a imagem a partir do gráfico. Então, por exemplo, seja esse gráfico aqui, e a gente quer determinar o domínio e a imagem. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é o domínio? Então, o domínio, por definição, são os valores que x pode assumir naquela determinada função.
E se a gente observar, o domínio dessa função, apesar de não estar representado especificamente por números, a gente consegue determinar, porque o domínio é justamente essa faixa aqui ó, que está em verde no x, porque é justamente os valores que, no caso aqui, x pode assumir. Então, x pode assumir valores dentre a e b. Então, o domínio dessa função são os valores que tais que a é menor ou igual que x, menor ou igual que b. Ou essa outra representação que significa a mesma coisa. Então, a gente pode ler da seguinte forma. O domínio dessa função é um x, tal que x está entre a e b. A imagem dessa função, a gente sabe que é os valores que, quando aplicados naquela função, y assume. Então, y está assumindo aqui justamente o intervalo que vai de f de a até f de b. Então, x está dentro desse intervalo, ou seja, f de a é menor ou igual que x, menor ou igual que f de b, ou nessa outra representação de chaves. Agora a gente tem um intervalo de crescimento e decrescimento. Esse intervalo aqui ele mostra o gráfico da variação anual do produto interno bruto, ou seja, o PIB, em porcentagens comparadas às economias avançadas com as economias dos países emergentes. E é entre o período de 2009 e 2015. Então vamos analisar esse gráfico. O que está acontecendo? Nas economias avançadas, a gente percebe que no ano de 2009, ela tinha inicialmente um percentual de 3 e ela foi o que aqui? Ó, daqui para que ela está crescendo. Entretanto, a partir de 2010, ela começa a decrescer, ela começa a cair. O processo parecido acontece nos países emergentes e em desenvolvimento, que é essa faixa aqui laranja, onde ela começa aqui no menos 3 de percentual e ela cresce de 2009 a 2010 até chegar no 3. A gente percebe também que, por exemplo, o crescimento foi maior na nossa faixa laranja do que na faixa azul. Mas o processo acontece o mesmo a partir de 2010, onde a gente nota que começa a nossa função a decrescer, mas ela decresce e chega um momento aqui, em 2013, ela começa a crescer novamente. O que não ocorre aqui nas economias avançadas, ela só decresce. Então, vamos analisar. Quando que uma função é crescente e quando que uma função é decrescente. Então, a gente vai dizer que uma função f ela é crescente em um intervalo do domínio se e somente se, para qualquer valor de x1 e x2 desse intervalo, com x1 menor do que x2, tem-se que f de x1 é menor do que f de x2. Então, seja, por exemplo, x1 igual a 0 aqui, e x2 igual a um ponto aqui, por exemplo. Então, a gente tem que x1 realmente é menor do que x2, uma vez que aqui é 0 e outro ponto aqui certamente vai ser maior do que 0. Quando a gente calcula o f de 0, deu exatamente 0, e o f de x2 deu um número que é maior do que o f de 0. Então, aqui se a gente notar, realmente aqui tem uma função crescente. No entanto, se a gente pegar o mesmo exemplo aqui, por exemplo, x sendo 0, a gente tem um ponto aqui. x2 sendo esse ponto aqui. Então, certamente, x1 é menor do que x2. E a gente percebe que nessa função aqui, quando a gente calcula o f de x1 e o f de x2, acaba que f de x1 ele é maior do que o f de x2. Ó. O f de x1 está mais alto aqui e o f de x2 está mais baixo. Então, essa função é caracterizada como decrescente. Então, uma função f é decrescente em um intervalo do domínio se e somente se para qualquer valor de x1 e x2 desse intervalo, com x1 menor do que x2, tem-se que f de x1 é menor do que f de x2. Então, necessariamente, por exemplo, a função não precisa ser só crescente ou só decrescente. Ela pode ser crescente em uma parte e decrescente em outra. Então, a gente nota que essa função aqui ela é crescente aqui do menos infinito até o 3, e ela é decrescente do 3 até aqui o mais infinito em x. Já o oposto acontece aqui. A nossa função ela é decrescente aqui do menos infinito até o menos 2. E a função ela é crescente do menos 2 até o mais infinito. Tendo visto
essa parte de crescimento e decrescimento de função, a gente vai resolver algumas questões que geralmente caem no Enem. É típico de questão do Enem esse assunto. Então, por exemplo, a gente tem essa seguinte questão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total de vendas em reais de um certo medicamento ao longo do ano. E de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram... Então está aqui o nosso gráfico de 2011 e está aqui as nossas alternativas. Então ele quer saber em qual período foi maior. Então a gente está observando aqui o gráfico, a gente conclui que aqui, exatamente nesse ponto, que é o maior de todos, ó, diz respeito ao mês de junho. Agora a gente vai saber qual é o menor período de vendas. Então, se a gente observar bem, é esse ponto aqui que é o que diz justamente referência ao período de agosto. E é uma questão basicamente dada do Enem, onde a resposta é justamente a letra E, junho e agosto. Então, eu trouxe essa questão agora aqui do SAEP, onde ela diz o seguinte: a função y igual a f de x é crescente nesse intervalo aqui, que vai do 1 até o 3, ela é decrescente nesse intervalo que vai do 3 ao 4 e é constante quando x é maior do que 4. E o gráfico que mais adequadamente representa a função y igual a f de x é, e eu tenho as minhas alternativas. Então, quais dessas você chutaria? Para responder essa questão, você primeiro analisa o que ele diz inicialmente. Então, ele diz que a função ela é crescente. Então, se ela é crescente, certamente ela vai ser uma função que faz assim. Então, a gente que ela é crescente, mas ela é crescente do 1 até o 3. E o 1 pertence a essa função. Então, aqui não temos uma função crescente, aqui também não. Aqui a gente tem uma função crescente. Só que, por exemplo, ele fala que é constante. Em nenhum momento dessa função aqui é constante. Essa daqui também a gente apresenta crescente, só que depois, no outro intervalo, ele diz que é decrescente. E aqui fica crescente, crescente e uma função constante. Então, essa não é a alternativa. Por fim, sobra somente a alternativa E, onde realmente ela é crescente, do 1 até o 3. Ela decresce do 3 até o 4. E depois do 4, quando x é maior do que 4, ela fica crescente. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Tendo essa outra função, a gente vai observar o gráfico e a gente vai observar o gráfico de uma função real definida nesse intervalo, que vai do menos 5 até o 6. E ele pergunta se essa função é decrescente e a gente vai dizer quando que essa função é decrescente. Então vamos observar aqui o gráfico. Do menos 5 até o 3 ela é crescente? A resposta é não, ela é justamente uma função constante. Nota que o valor de y aqui não altera, continua sendo sempre 2. Do menos 3 até o 1, ela é crescente aqui. No entanto, quando a gente está avaliando se ela é crescente ou decrescente, a gente tem que avaliar o valor de x. Então, do menos 3 até o 0 aqui, ela é justamente decrescente. Então, a gente já sabe que do menos 3 até o 0 ela é decrescente. Do 0 até chegar no 3, ela é uma função crescente. Do 3 até chegar no 5, ela é uma função constante. E do 5 até o 6 aqui, ela é uma função decrescente. Então, a gente conclui que do menos 3 até o 0 é decrescente e do 5 até o 6 é crescente. Então, certamente a alternativa correta vai ser a letra D, que é a união desses dois intervalos, do menos 3 até o 0 e do 5 até o 6. Alternativa correta, letra D. A gente aprendeu no início do estudo das funções que ela tem várias aplicações, como por exemplo na física, na biologia, dentre outras áreas do conhecimento. Então, eu acabei por trazer agora uma questão do Enem, que tem uma aplicação na biologia. E ela diz o seguinte: um cientista trabalha com espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente cultural. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.200 bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia, durante uma semana. E a questão ela pergunta em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias neste ambiente de cultura foi máximo.
ou seja, em quais desses dias da semana aqui que obteve o maior número de bactérias. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer para responder essa questão? A gente vai somente somar a quantidade de bactérias que teve em cada dia. Então, por exemplo, na segunda-feira teve 350 mais 1.250, na terça-feira teve 800 mais 1.150 mais 1.100, na quarta-feira teve 300 mais 1.450 e assim sucessivamente para os outros valores. Então, após somar todos esses valores dessas bactérias durante cada dia da semana, a gente conclui que o que obteve maior valor foi na terça-feira. Logo, a alternativa correta é a letra A. Agora, a gente vai ver uma aplicação na física. E a questão ela diz o seguinte: um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece 50 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado a seguir. Então, a gente tem esse gráfico aqui. Ó. Cada tracinho desse aqui é a distância, onde a distância entre um e outro é de 10 metros. Então, aqui vai 10, 20 e 30. Então, aqui é o filho, o tracinho verde, e o azul é o pai. E na letra A pergunta, pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? Então, a gente vai atribuir a ideia seguinte. Quem que chegou primeiro aqui, ó, nos 100 metros? Se a gente observar, quem chegou primeiro aqui foi o pai, justamente porque o pai chegou aqui, ó, nesse intervalo de tempo aqui, ó. Se a cada tracinho desse for 1, aqui seria 14. Então, o pai chegou em 100 metros em 14 segundos e o filho chegou em 100 metros justamente em 17 segundos. Logo, o pai ganhou a corrida, pois ele chegou aos 100 metros em 14 segundos e o filho em 17. E a diferença de tempo foi de justamente 3 segundos. Na minha alternativa B, ele quer saber a que distância do início o pai alcançou seu filho. Então, o que ele quer saber? Quanto tempo, por exemplo, quantos metros ele demorou até chegar aqui nesse ponto de encontro. Então, a gente vai relacionar o seguinte, ele se encontrou justamente nesse ponto e até chegar nele, sabendo que a cada linha que a gente conta de 10 em 10, então vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, foi aproximadamente 70 metros. Na minha alternativa C, ele pergunta em que momento depois do início da corrida ocorreu a ultrapassagem. Então, até chegar nesse ponto aqui, que são os 70 metros aproximadamente, eles estavam iguais. Após isso aqui, ó, o pai começou a ultrapassar o filho. Então, diz respeito justamente após 10 segundos. Então é isso, a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam curtindo essa playlist. Peço que curtam e que se inscrevam aí no canal para eu continuar trazendo as aplicações e abordagem dos assuntos do Enem.